Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Paulo Perpétuo, com o tema A Cada Dia Basta o Seu Mal. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, boa tarde, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. É sempre uma alegria estar presente aqui a convite da Fraternal ABC, uma rádio web que faz aí o trabalho maravilhoso de levar o Evangelho de Jesus, de levar palavras de conforto, alegria, harmonia a todos os corações que têm a oportunidade de acompanhar a programação. Então a gente se sente muito feliz, muito honrado de estar aqui e também muito pronto sobre a responsabilidade de trazer um tema do Evangelho que diz tanto na nossa vida e no nosso dia a dia. Então hoje foi passado para nós aí o tema A Cada Dia Basta o Seu Mal. E como é que a gente vai fazer a relação e entender como assim a cada dia basta o seu mal? Então não temos também momentos bons nos nossos dias? Temos. Mas é que normalmente aquilo que nos preocupa são os males que podem vir a acontecer com a gente. E tem um camarada chamado Henri Perreve, que depois, estudando um pouquinho a respeito dele, era um sacerdote francês, eu vim descobrir que ele foi amigo direto do nosso querido Lacordaire, que escreve diversos temas, diversas passagens do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E ele tem uma frase que ele diz assim: triste dia, aquele ao final do qual eu tenho que admitir, nada fiz. E aí a gente fala, mas por que um triste dia que eu tenho que admitir quando eu nada fiz? Porque, na verdade, o melhor dia da nossa existência é o dia de hoje. Então é nesse dia que nós precisamos fazer todas as nossas realizações. O nosso Santo Agostinho passa para nós ali dentro da doutrina um ensinamento muito bonito, quando ele fala, façam como eu fazia, quando estava encarnado, como vocês. Todos os dias, ao me deitar, fazia um inventário de tudo aquilo que havia feito, aquilo que não havia conseguido fazer, de todo o bem que havia deixado de fazer. E depois desse inventário feito, fazer um planejamento para que o dia seguinte pudesse ser um dia mais proveitoso. Então é isso que ele quis dizer quanto triste dia, quando ao final do qual preciso admitir que nada fiz. E assim Santo Agostinho também dizia para nós. Então, qual é o dia mais importante da nossa existência? Vivemos sempre entre 3 pontos. Então, nós pensamos às vezes, será que o dia de ontem tem alguma importância na nossa existência? Tem. Bem, quando nós dirigimos um veículo, nós precisamos estar atento a tudo aquilo que acontece na nossa frente. Por isso que o para-brisa do carro é tão grande. Mas também existem momentos em que precisamos olhar aqueles espelhinhos menores, os espelhos retrovisores, para que a gente dê um pulinho ali no passado, dê uma analisada nas coisas que nós fizemos, para que a gente tome cuidado para que não se repita algumas barbeiragens que nós cometemos de vez em quando. Mas também existe o pensamento do que é que pode estar à nossa espera lá na frente, daqui a alguns quilômetros dessa estrada na qual nós estamos trilhando. É um pensamento que nós precisamos ter. Sabe, o planejamento, se abastecemos o carro da maneira correta, se temos combustível suficiente, se calibramos os pneus, isso é planejamento. Mas nós precisamos estar atentos ao momento presente. Naquele momento em que a gente menos espera, algo pode atravessar o nosso caminho. E aí não adiantou nada o nosso planejamento lá para frente, se nós não estivermos atentos com aquilo que se passa no dia de hoje. É importante planejarmos, é importante sonharmos, mas é importante que estejamos com os nossos pés no chão. Por isso o alerta de Jesus, que a cada dia basta o seu mal. Não é necessário que estejamos preocupados com o que irá acontecer no dia de amanhã. Às vezes nos esquecemos que temos como Pai um Deus amantíssimo, amoroso, soberanamente justo e bom, e que Ele seria incapaz, como diz no Evangelho, de nos dar uma pedra caso pedíssemos a Ele um pedaço de pão.
Então, determinadas preocupações não cabem no nosso dia. Estamos encarnados para desenvolver da melhor forma possível todas as questões que foram colocadas ao nosso alcance. E as ferramentas necessárias também nos foram dadas. Então, precisamos nos preocupar com o agora. Tanto que tem um ditado que fala assim: chega uma hora que precisamos abandonar a vida que sonhamos para viver a vida que se encontra diante de nós. E é assim que nós precisamos fazer todos os dias, estar prontos para no hoje resolvermos as pendências que deixamos do ontem. Estarmos prontos para no hoje planejarmos as coisas que gostaríamos de fazer no dia de amanhã. Estarmos prontos para que no hoje, de repente, seremos chamados para retornar para a nossa casa verdadeira, para a pátria espiritual. Porque quando nós desencarnarmos, será no dia de hoje. Nós não desencarnaremos amanhã, nem desencarnamos ontem. O dia será hoje. E aí vem a pergunta: será que nós estamos preparados? Como é que nós nos apresentaremos diante do nosso mentor querido, diante do nosso anjo da guarda, aquele que nos acompanhou durante todo o tempo? E por que não dizer como é que nós nos apresentaremos diante de Deus, se não estivermos preparados todos os dias? Todos os dias precisam ser o melhor dia da nossa existência. Tem um ditado que fala assim: viva todos os dias como se fosse o último dia da sua existência, porque um dia você acerta. E no dia que você acertar, esse dia precisa ter valido a pena. Um dia que nós queiramos repetir. Então, dar a importância às pessoas que estão ao nosso lado, enxergá-las verdadeiramente. Estamos, talvez pela correria do dia a dia, estamos tornando as pessoas que convivem conosco como pessoas invisíveis. Às vezes não as enxergamos, às vezes não as escutamos, e perdemos uma grande oportunidade, porque esses são os anjos colocados com Deus para viverem esse momento conosco. Então precisamos aprender a compartilhar, a repartir, a viver juntos, a alegrarmos-nos juntos. Não diz o Evangelho: alegrar-vos com quem está alegre e chorar com quem está triste. Isso é participar. O nome disso é solidariedade. E a solidariedade, ela acontece no agora, ela acontece no hoje. Quando a gente fala a respeito de que não existe data certa, ou melhor, existe, porém nós não temos esse conhecimento para o nosso retorno à pátria espiritual, tem uma historinha que vem na minha cabeça que eu acho muito interessante. Ela chama-se A Morte em Teherã, e diz que um senhor de terras estava passeando pelas suas terras quando ele viu o seu servo correndo muito assustado. E ele gritou pelo servo, parou, o servo falou: o que acontece? Por que está tão assustado? Ele fala: porque eu acabei de cruzar com a morte, e ela disse que veio me buscar. E aí o senhor, assustado, aquele era um bom servo, ele não queria perdê-lo, falou: pega o nosso cavalo mais rápido, o mais forte, o mais ligeiro, e voa com ele para Teherã. Fuja e vá para Teherã, que lá você não será encontrado. E o senhor continuou caminhando pela sua propriedade. Dali a pouco, mais à frente, ele deu de cara com a morte e chamou-lhe a atenção. Falou: como ousas vir à minha terra, buscar o meu servo, deixar o meu servo assustado como ele estava? E a morte disse para ele: não, assustada fiquei eu. Aí ele falou: mas por que você? Falou: porque eu tenho encontro marcado com ele hoje à noite em Teherã, e ele ainda estava aqui. Então, como vocês percebem, de algumas coisas do nosso destino, não adianta nós nos preocuparmos, porque seremos alcançados, tanto por algumas dores e sofrimentos que servirão de aprendizado para nós, como também seremos alcançados por alegrias e felicidades, muitas delas já programadas desde a espiritualidade. Então, todos os dias, a nossa vida não será fruto de monotonia. Seremos surpreendidos a todos os instantes. Às vezes, nós determinamos que aquela surpresa foi negativa, mas se nós analisarmos depois do filme todo rodado, nós vamos perceber que naquele momento
recebemos aquilo de que mais necessitávamos. E que a nossa preocupação quanto ao desfecho de tudo aquilo foi tola. Só nos fez perder tempo. André Luiz, ele tem uma frase muito legal que ele fala assim: guarda a lição do passado, mas não percas tempo, lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Olha só, não perca tempo. É aquilo que a gente falou do espelhinho retrovisor. Vamos olhar para trás de vez em quando, só para a gente ter noção das pedras onde nós tropeçamos, das encruzilhadas pelas quais nós passamos, como é que elas eram, para que quando nós encontrarmos novas pedras e novas encruzilhadas, nós não precisemos nos preocupar tanto, mas nós já teremos a experiência para passar por aquele momento. Mas para tudo isso é necessário uma coisa chamada fé. Sem fé nada somos. Então Jesus mesmo, quando curava as pessoas, o que ele dizia para elas? Vá e não peques mais, a tua fé te curou. Então precisamos ter fé que estamos encarnados no momento certo, com a família certa, que temos a profissão certa, que as nossas escolhas, caso tenham sido feitas de forma errada, de forma indevida, nós temos sempre, todos os dias, a oportunidade de começar de novo e refazer essas escolhas que trouxeram prejuízos para nós. Então é importante a gente saber, vivemos num mundo, numa comunidade, numa sociedade, onde não existem apenas pessoas boas ou pessoas ruins. Vamos deparar com pessoas que vão nos estender a mão, que vão nos abrir um lindo e largo sorriso, que terão sempre palavras de elevação para nós, mas também encontraremos pessoas que vão querer nos colocar para baixo, que tentarão nos prejudicar, que tentarão levar vantagem. Pessoas que nós amamos vão acabar por trazer alguns desgostos para nós, vão nos decepcionar, e tudo isso faz parte da vida. Porque esse nosso mundo é formado por seres humanos. E os seres humanos ainda carregam em si uma cota de imperfeição. Certa vez perguntaram para o Dr. Viktor Franklin, ele tem um livro chamado Em Busca de um Sentido, maravilhoso esse livro, e perguntaram para ele quem era o ser humano. E a frase dele foi excepcional. Ele falou: o ser humano é aquele que construiu a câmara de gás. Mas o ser humano é aquele que entrou na câmara de gás de cabeça raspada, baixa, com uma prece nos lábios em favor do seu algoz. O ser humano é formado de seres bons e seres ruins. Cada um de nós ainda carrega algumas imperfeições que às vezes fazem com que a gente cometa erros que deixam outras pessoas magoadas. Mas, graças a Deus, a nossa condição de hoje já não é mais de querer magoar uma pessoa, querer ofender uma pessoa, querer machucar uma pessoa. Hoje, quando nós cometemos essas coisas, já é uma coisa impensada, muito mais pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. Porque quando nós começamos a adquirir o conhecimento, nós percebemos que a grande alegria da vida é fazer o outro feliz. A grande alegria da vida é ver o outro sorrir. E quando nós começamos a trabalhar pelo próximo, pelos outros nossos irmãos, a gente vai percebendo aos poucos que a nossa vida, os problemas vão desaparecendo, vão sumindo, porque na verdade eles eram muito menores do que nós pensávamos que eles fossem. Diz assim: quando você tem um grande problema e só consegue enxergar ele, talvez você perca a oportunidade da visão de Deus. Então é necessário que nós tiremos esses problemas da nossa frente para poder enxergar o tamanho do Deus que está ao nosso lado o tempo todo. Assim que um filósofo chinês, 570 anos antes de Cristo, chamado Lao Tse, ele dizia assim: quer adquirir conhecimento, coloque todos os dias algo para dentro de si. Todos os dias, hoje, agora. Quer adquirir sabedoria, desfaça-se todos os dias de algo que existe dentro de si.
Então percebe como é isso? A nossa vida é de adquirir, conquistar virtudes todos os dias, lutarmos para isso. E todos os dias nos desfazermos dos pequenos defeitos que ainda carregamos. Como é que se reconhece o verdadeiro cristão? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então é pela sua transformação moral, mas pelo esforço diário. E o esforço só pode acontecer no dia de hoje. O dia de ontem já passou, tudo que era possível ter feito lá, talvez eu não tenha feito tudo que era possível, mas tudo que eu fiz lá não pode ser trazido para o dia de hoje. O dia de amanhã ainda é planejamento. E se nós nos esforçarmos, transformaremos todo esse planejamento em realizações. É assim que a gente pensa, como é que Deus olha para nós? Porque somos apontados pelas pessoas que convivem conosco muitas vezes e gostam de apontar os nossos erros, os nossos defeitos, porque nós os temos. Não são pessoas que só enxergam o mal em nós, não, mas às vezes enxergam defeitos e erros que nós já estamos tão acostumados que nós passamos por cima como se aquilo fosse normal. Aquela síndrome de Gabriela que a gente fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, mas não, nós não viemos para cá para ser sempre assim. E quando essas pessoas apontam os nossos erros, também apontam de acordo com a visão que cada uma delas tem de nós. Mas Deus, quando olha para nós, o que é que Ele enxerga? Ele enxerga a potencialidade que Ele colocou no coração de cada um de nós. Ele enxerga em cada um de nós o seu DNA, o DNA divino que tem em cada um de nós. Então Ele olha para nós e às vezes vê os escorregões, as derrapadas que nós damos, e Ele até se ri sobre isso. Fala, olha o meu filho ali, mais uma vez tropeçando na mesma pedra, continuando fazendo as mesmas perguntas para ele, esperando que as respostas sejam diferentes. E ele aguarda o tempo propício para que nós façamos a nossa própria mudança interior. Afinal de contas, ele nos deu algo maravilhoso chamado livre-arbítrio. O que seria de nós sem isso? Seríamos fantoches, marionetes nas mãos do nosso Pai Criador? Mas não, Ele falou, venha, nos criou e disse, agora seja feliz, agora construa o seu caminho, construa o seu ser, busque as melhores coisas para a sua vida. E assim nos deu a liberdade para que escolhêssemos entre o bem e o mal, para que pegássemos os atalhos indevidos, para que escolhêssemos as estradas mais compridas, mais pedregosas. E com isso nós fomos aprendendo que existem caminhos mais seguros. E os caminhos mais seguros estão todos ali no Evangelho, onde nós aprendemos que Jesus trouxe para nós, com todo o amor que era próprio dos seus ensinamentos, que nós podemos ser felizes, sem precisar de sofrimento no nosso caminho. Então vamos prestar muita atenção nas nossas escolhas, vamos prestar atenção na escolha das nossas palavras, vamos prestar atenção na escolha dos nossos pensamentos. Ultimamente eu tenho estudado muito a respeito do pensamento, porque tudo nasce aqui. A partir daqui é que as nossas ideias são colocadas para fora, a partir daqui é que as nossas atitudes ganham forma, ganham corpo. Então o cuidado precisa estar no nosso pensamento. Por que é que o meu pensamento ainda insiste em me levar para lugares onde eu não deveria mais estar? Com o conhecimento que eu tenho hoje das leis de amor e sabedoria de Jesus, das leis de verdade que o Evangelho de Jesus traz para nós, por que eu ainda insisto em cometer determinados erros? Paulo de Tarso dizia isso para a gente, né? Todo o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é um reconhecimento que faz bem para cada um de nós. Porque quando reconhecemos as pedras nas quais tropeçamos, temos mais facilidade de escolher melhor os nossos caminhos. Então, seguindo esse ensinamento de Jesus, seguindo essa dica dele, quando ele nos pede, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, certo? Basta a cada dia o seu mal. Nós começamos a perceber
que se construirmos direitinho, no dia de hoje, as melhores coisas, os melhores edifícios, se buscarmos uma rocha para construirmos a nossa casa e não construirmos ela sobre areia, com certeza amanhã continuaremos tendo uma moradia segura. Mas tudo isso vai depender das escolhas que nós fizermos. A serenidade que nós encontramos naqueles homens que já entenderam os ensinamentos do Cristo. Numa das passagens de Francisco de Assis, ele conversa com Frei Leão. Frei Leão é um dos melhores amigos que ele tinha. E ele estava ali já idoso, adoentado, carpindo ali o seu jardim, cuidando das suas flores. E Frei Leão, que sempre aproveitava as oportunidades para aprender com ele, diz assim para ele: mas Francisco, ele chamava ele de Sol de Assis, mas Sol de Assis, me diga uma coisa, caso você soubesse que desencarnaria amanhã, o que é que você faria? E Francisco responde para ele de pronto, sem pensar e sem pestanejar: continuaria carpindo o meu jardim. E Frei Leão não entende muito bem, e Francisco responde para ele mais uma vez: se existisse algo mais importante para ser feito neste momento, eu o estaria fazendo. Mas nesse momento o que mais importa é cuidar das minhas flores e do meu jardim. O nosso jardim é o nosso interior. O nosso jardim é o nosso coração, o nosso jardim são os nossos pensamentos. O que existe de mais importante para nós fazermos no dia de hoje? Cuidar do nosso jardim. E não nos preocupar com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. As preocupações de hoje precisam ser resolvidas no dia de hoje. Se nós nos levarmos essas preocupações para o dia de amanhã, estaremos perdendo a grata oportunidade das realizações que estão diante de nós. Olharmos para os nossos familiares como as pessoas maravilhosas que vão nos auxiliar no nosso crescimento. Trabalharmos a calma, trabalharmos o respeito, trabalharmos a consideração pelos outros. Aprender que não devemos considerar aqueles que pensam como nós. Não devemos amar apenas os que amam como a gente, aqueles que nos amam de volta. Mas isso deve ser um trabalho sempre partindo de nós para o próximo. Primeiro nos preocupemos em amar o nosso semelhante. O amor desse semelhante virá com o tempo, virá depois. Tudo aquilo que vai e volta, a lei de ação e reação, não é isso que a gente aprende na doutrina? Se nós jogarmos a bola verde na parede, retorna verde. Se jogarmos a bola com força, retorna com força. O mesmo se dá com os nossos sentimentos. Todos os sentimentos que emitimos para o nosso próximo, para esse mundo, para o universo, para a sociedade, da forma que nós o emitirmos, com a intensidade que nós o emitirmos, ele retornará para nós. Só que ele retorna redobrado com a força que também captou de todas as outras pessoas. Quando nós desejamos o amor para o nosso próximo, isso alcança o seu coração. Pega também o amor que existe lá e traz ele também para nós. E assim nós vamos nos sentindo cada dia melhores, cada dia mais completos, cada dia mais perfeitos. Então, quando buscar a felicidade, tem um livro que fala muito sobre isso, quando você encontrar a felicidade, não entre correndo, pare na porta, aponte o dedo e diga a todos: felicidade é por aqui. Permita que todos entrem antes de você, porque quando você entrar, todos estarão te esperando, prontos para te abraçar. Um abraço de gratidão, um abraço de alegria. E é assim que nós precisamos aprender a viver, nos colocando sempre à disposição daqueles que mais necessitam da nossa compreensão e do nosso amor. Então, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, faça-se o menor. Aquele que quer conquistar o reino dos céus, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não faça o bem aos outros esperando receber alguma coisa em troca, mas faça o bem porque fazer o bem faz bem. Então tem uma música, acho do MPB4, que ela fala assim: o meu amor é como a primavera,
Ele não escolhe jardim. Que o nosso amor, que todos os nossos sentimentos, que todas as nossas virtudes possam ser da forma como fala nessa música. Serem como a primavera, não escolham um jardim. Que nós possamos nos doar para o nosso próximo, independente de quem ele for. Se o nosso Deus nos disse que Ele faz chover sobre bons e maus, Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, quem somos nós para dizer que um irmão vale ou não a pena ser auxiliado? Que vale ou não a pena nos dedicarmos a determinadas criaturas? Todos nós estamos aqui para sermos testados no que foi que nós aprendemos a respeito da lei áurea. Amai-vos uns aos outros. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Esse deve ser o grande mote, o grande objetivo da nossa existência. Dar primeiro ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Porque quando nós recebermos, sabemos que aquilo vem carregado da alegria do outro que recebeu primeiro. E isso só vai encher o nosso coração sempre. Todos os dias essas oportunidades estão abertas. No nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, com os desconhecidos que cruzamos no elevador, no ônibus, no transporte público. A oportunidade de servir, de sorrir, de sermos gentis, de darmos um bom dia. Isso muda a vida de uma pessoa. Nós trabalhamos há muitos anos com pessoas em situação de rua. E um dia um rapaz passava pela nossa porta, bem vestido, do outro lado da rua, e um tarefeiro da nossa casa atravessou a rua e foi em direção a ele. Eu fiquei olhando e falei, mas ele não é um morador de rua. E esse nosso tarefeiro fez a ele um convite, que ele entrasse para tomar uma sopa com a gente, participar do nosso evangelho, receber o passe, sabe, sair dali com o coração mais leve. Ele aceitou esse convite. Ele passou a frequentar a nossa casa todas as noites. E ele tinha problema de álcool, ele largou também o álcool. E aí, quando ele foi receber a primeira medalha dele de 1 ano de abstinência, ele subiu e deu um depoimento dizendo assim: um determinado dia na minha vida, eu havia decidido que seria o último. Naquele dia eu ia acabar com a minha existência. Eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha emprego, eu tinha tudo. Mas naquele dia, o meu desgosto pela vida era tão grande que eu decidi que eu ia terminar com a minha vida. E um rapaz chegou para mim e falou: você não gostaria de tomar uma sopa com a gente? De ouvir uma palavra de Jesus, de receber um passe? Mas ele me disse isso com um sorriso enorme no rosto. Então, se alguém me perguntar o que pode curar o desejo do suicídio, se alguém me perguntar o que pode curar a doença do alcoolismo, eu tenho que responder para vocês: um sorriso. O sorriso cura. Porque foi assim que eu fui curado. Pelo sorriso de uma pessoa que não me conhecia e fez a mim um convite totalmente fora da razão, fora da noção. Eu, uma pessoa bem posta, convidado para tomar uma sopa junto com pessoas em situação de rua. Mas naquele momento, aquilo foi a minha salvação. Temos todos os momentos a oportunidade de mostrar que somos filhos do nosso Pai Altíssimo. Somos filhos do Divino, carregamos esse DNA. Somos irmãos de Jesus e precisamos colocar em prática todos os exemplos que Ele nos passou no seu Evangelho de amor. Só que nós só podemos fazer isso hoje. Se estivermos preocupados com o dia de amanhã, talvez a oportunidade passará por nós e nós sequer teremos visto que ela passou tão rápido e foi desperdiçada. Deus conta conosco, mas nós precisamos estar atentos. Santo Agostinho nos diz que Deus poderia fazer tudo sozinho. Ele e os seus anjos poderiam cuidar de todo o universo, mas Ele tiraria de nós, seres humanos, a capacidade de atender o nosso irmão de forma fraterna, amiga e humilde, que é tudo o que Ele espera de nós. Que sejamos multiplicadores de paz, de alegria, de esperança, e que as nossas palavras sejam palavras que tragam sempre harmonia aos corações, para que quando nós fizermos a nossa ausência seja notada,
mas seja notada com aquele quê de saudade, de quem quer reencontrar-nos, porque sempre teremos uma palavra luminosa para iluminar o caminho dos nossos irmãos. Aproveitemos o dia de hoje, aproveitemos, como diz Jesus, enquanto é dia, para nos repararmos os acertos, nos acertarmos com nossos irmãos e para colocarmos em prática todo o amor que já carregamos dentro do nosso peito. Que Jesus nos abençoe e possamos estar aqui numa próxima oportunidade e que Jesus possa estar nos lares de cada um, de todos vocês que nesse momento estiverem nos assistindo. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.